foi sua semana? Sua semana foi fácil? Foi difícil? Isso é uma pergunta que a gente sempre escuta. Mas tem uma outra pergunta que eu acredito que Deus está nos fazendo nessa noite. Será que você se sentiu tentado nessa semana? Será que a tentação bateu a sua porta fortemente essa semana? Porque muitas vezes a gente fala uns para os outros como a gente está, mas aquilo que está dentro do nosso coração, somente Deus sabe, não é verdade? E quantos de nós, todos os dias, não enfrentamos tentações fortíssimas? Ah, é verdade. Todos os dias a tentação bate na nossa porta. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? A tentação, ela é bem eclética, porque não interessa a raça, não interessa a idade, não interessa a condição social, não interessa a condição de conhecimento cultural, não interessa a personalidade, não interessa se você é do mais santo ao mais pecador, ela vai bater na sua porta. A tentação vai bater na sua porta, independente de quem você é. A palavra tentação, gente, ela vem do latim, tentatio, e significa aquilo que instiga você a um desejo. Isto é, se por trás da tentação, se com a ideia da tentação a gente sempre pensa alguma coisa muito ruim, é verdade. É verdade, você está certo, é algo muito ruim. A Bíblia nos mostra que Satanás está por trás da tentação. Ele é o instigador da tentação em diversos momentos. E por isso, Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 5, queria que a mídia se pudesse liberar aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, 5, Paulo nos diz assim: para que Satanás não os tente. Em 1 Tessalonicenses 3, 5, ele diz assim: tive o receio de que o tentador os tivesse vencido. Ou seja, a Bíblia nos mostra que quem está por trás da tentação é quem, gente? É Satanás. Ele é o instigador de desejos dentro do nosso coração. A tentação em si, ela é projetada para 3 alvos: nos fazer desobedecer a Deus, sufocar a nossa vida espiritual e nos impedir de dar glórias a Deus. A estratégia dessa tentação, ou seja, da tentação que Satanás usa contra a nossa vida, os filhos de Deus, ela segue um padrão. Ela nunca mudou. Mas ela se adapta às particularidades de cada um. Sabe por quê? Porque a tentação que eu vivo não é a mesma que você vive. Aquilo que apetece os meus olhos para que eu erre, não é a mesma coisa que acontece com você. Então, apesar da estratégia e o propósito serem os mesmos, ela vai se adaptar a cada personalidade, a cada indivíduo sobre o qual ela é colocada. Normalmente, as tentações, elas vêm disfarçadas de oportunidade. Já percebeu isso? Ela é disfarçada de oportunidade, de algo que não mostra verdadeiramente para que veio. A melhor imagem que a gente poderia ter disso é do anzol. Você sabe que o pescador, quando ele vai pescar, se não for de rede, for de vara, ele vai precisar usar o quê? O anzol. Nesse anzol, ele vai colocar o quê, gente? Uma isca. Não é? E essa isca, quando ela entra lá, o que é que ela vai fazer com o peixe? Ela vai enganar o peixe. O peixe vai ver aquela grande oportunidade de comida fácil ali, se mexendo na frente dele, mas na verdade ele nem sabe o que está por detrás da isca. Está um grande anzol que vai o ferir e que mais tarde vai o levar para o prato, para ele ser o quê? Devorado. Assim mesmo é a tentação na nossa vida. Ela funciona como uma isca no anzol. Ela vem disfarçada de oportunidade. Aquilo que muitas vezes, ou talvez hoje, ou talvez essa semana, você viu como oportunidade, pode ser Satanás lançando uma isca e um anzol sobre sua vida. Para lhe enganar, para lhe ferir,
para levar você de repente como peixe para um prato para ser devorado. Porque essa é a função de Satanás. Satanás, ele percebe as nossas fragilidades. Sabe, os outros podem não perceber, você pode ser um bom disfarçador. Na verdade, na maioria das vezes nós somos. Nós somos peritos em usar disfarces, ou não? Somos peritos em usar disfarces. Muitas vezes, às vezes até, os nossos amigos mais íntimos ou os familiares até percebem as nossas fragilidades, mas a gente faz um esforço incrível para esconder. Não. Você está com esse problema? Não, que é isso? De jeito nenhum. Tô não. Você achou que eu estou com esse problema? Tô não, estou super bem. E por dentro, você está carregando altas fragilidades. Porque a gente se torna especialista em esconder. Mas existe uma coisa que é difícil de esconder de Satanás. São as nossas fragilidades. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que ele é um perito observador. Então ele vai estar observando você e a mim. E sim, ele vai perceber as nossas fragilidades. Então Satanás percebe as nossas fragilidades. E ele joga o que, gente? Ele joga o anzol dele. Com a isca perfeita. Se você é como eu, você não vai gostar muito de legumes. Você come só por educação, como diz a história, né? Então, certamente, quem quiser me tentar, não bote um prato de legumes na minha frente, gente. Que eu vou, com certeza, nem aguar. Vou olhar para ele e vou dizer, passo, obrigada. Agora, se você botar um prato de massa na minha frente, eu vou fazer um esforço sobrenatural para dizer não. Vou até orar para dizer, Jesus, me livra dessa tentação, porque eu não posso comer massa. Pois é, Satanás não vai botar aos seus olhos uma isca que você, não faz nem questão. Ele só vai botar aquela isca perfeita, no momento certo. E aí você vai pensar, poxa, então a gente está quebrado, né? Porque afinal de contas somos seres humanos, a gente tem um monte de fragilidade. Quais são as fragilidades que a gente não tem, Shirley? Não é aí, é mais fácil dizer o que a gente não tem. Pois é, meu irmão, é assim mesmo. Mas assim como você sabe que temos muitas fragilidades, você também deve saber que isso não é nada novo na terra. Jesus já sabia. E para cada estratégia de Satanás, Deus tem uma solução. Repita aí comigo. Para cada estratégia de Satanás, Deus tem uma... Eita, tem gente pentecostal aqui, deu até glória. Ô, glória, estou brincando. Nós temos muitas fragilidades. Muitas vezes as fragilidades estão em sistemas tão internos da nossa alma, como eu falei, que muitos não percebem. A gente pode ter uma fragilidade porque tivemos um relacionamento familiar muito fraco, muito ruim, com a base péssima. Talvez você nunca se sentiu respeitado como deveria, ou respeitada como deveria. Talvez você não foi valorizado ou valorizada como você deveria na sua vida. Você achou que merecia mais coisa, mas até hoje você não tem esse reconhecimento. Talvez você não tenha tido experiências amorosas, e quando eu digo experiências amorosas, eu não digo só de relacionamento homem e mulher, mas eu digo de amizade, de relacionamento familiar. Talvez essa experiência de amor não lhe deu uma base boa. Talvez você sempre enfrentou dificuldades financeiras. Sempre lutou com isso. Talvez o seu problema e a sua fragilidade seja uma língua que seja tão grande que não cabe na boca. Acontece. Talvez o seu problema seja um transtorno no seu humor. E aí, meu irmão, os pratos de Satanás são sempre certeiros. Sempre vai ser um golpe aonde está doendo e é mais complicado na sua alma. E a lista vai seguindo de tantas fragilidades que a gente tem. Satanás, ele usa de forma sutil o anzol dele sobre nós. Exatamente como eu falei, com a isca que a gente vai se sentir atraído, sabe? Vai olhar e vai dizer, eita, é uma oportunidade, é algo bom, é algo que vai me trazer algum benefício.
A gente pensa que vai trazer um benefício, uma satisfação, mas na verdade, essa isca não nos recompensa, ela só traz destruição. E na maioria das vezes a destruição não para em você, ela se alastra. Ela se alastra. Porque, gente, Jesus já dizia, um abismo ele chama outro abismo. Um abismo ele vai chamar outros abismos. Então a destruição que começa com você não para em você. Ela se alastra. A tentação que você cedeu, ela vai sim prejudicar quem está perto de você. Ela vai prejudicar seus familiares, ela vai prejudicar seus relacionamentos de amizade, ela vai prejudicar sim o seu trabalho. Essa isca é falsa. Mas isso não é um privilégio nosso. Não é um privilégio da nossa geração. Vários outros cristãos viveram isso. Cristãos sinceros, cristãos fervorosos, que estão ditos aqui na Bíblia, que são falados como heróis da fé. Não é um privilégio nosso. A gente vive uma guerra invisível. Você já se deu conta disso? A gente vive uma guerra invisível. E essa guerra é pelo controle da nossa mente. Não é pelo seu corpo. Jesus disse que a gente não tem que temer aqueles que intentam contra o nosso corpo, mas aqueles que intentam contra a nossa alma, contra a nossa mente. Porque quem controla a mente, controla o sistema. Você não é corpo somente. Você é corpo, alma e espírito, mas o seu espírito como filho de Deus está recriado. Satanás não pode mais tocar. Ele é outro espírito, mas a sua alma precisa ser reconquistada todos os dias. Todos os dias. Quem diz aqui que a alma já foi conquistada por Jesus é um grande mentiroso. Porque todos os dias nós precisamos lutar para reconquistar, para conquistar o controle dessa alma e dessa mente. Sabe, aquilo que as pessoas falam de libertação, é isso que a gente precisa. Todos os dias. Não adianta você achar que você é santo o suficiente, não precisa mais disso. Se você estiver pensando isso, você é o enganado. Você é o iludido. A gente precisa de libertação diária, santificação diária, tomar o domínio, o controle da nossa mente. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas 5, abra comigo lá, Gálatas 5:17. Paulo fala assim, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos move contra o desejo da natureza humana. E essas duas forças se contrapõem o tempo todo. É uma guerra entre a carne e o espírito pelo domínio da alma. É uma guerra entre aquilo que a sua carne quer e aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você fazer e sua mente no meio dessa guerra. Mas essa guerra fica muito clara a intenção de quem está nos tentando. De quem está nos instigando? Dele, de Satanás. A intenção primária dele, através das tentações, como eu falei, é controlar a minha mente. Qual a intenção dele, gente? Essa é a intenção primária, controlar a sua mente, é minha. Porque se ele controlar, ele tem todo o poder. Quem controla a mente, controla todo o sistema. Grave isso na sua mente. Quem controla a sua mente, controla todo o seu sistema. Mas finalmente, o grande objetivo de Satanás é nos fazer desobedecer a Deus e nos destruir. Porque se ele conseguir nos destruir aqui em vida, se ele conseguir destruir a nossa estrutura como cristãos aqui em vida, ele conseguiu o objetivo dele, ferir a Deus. Tentar ferir a Deus. Ele não pode tocar a Deus. Ele não pode nada contra Deus. Mas ele vai tentar contra as criaturas e os filhos de Deus. Em Tiago 1,14, o autor, se puder abrir lá, Tiago 1,14,
ao versículo 15, o autor nos mostra como é o processo que Satanás usa para instalar essa tentação dentro do nosso coração, em nós. Quem achou diz amém? E a Bíblia diz assim: a tentação vem de nossos próprios desejos. Gente, se puder soltar aquela imagenzinha do ciclo da tentação. Tiago está falando aqui, gente, de como a tentação se instaura em nossa vida. Então, a gente vai chamar essa figurinha que vocês vão ver aqui, vocês estão vendo, de ciclo da tentação. Como é que ela se instala, tá? E a Bíblia diz assim: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera o quê? Ele gera morte. Então isso é um ciclo. É um ciclo que a gente vive. Começa pela incitação. A gente viu aqui no estudo que o quê? Quem é o incitador da tentação, gente? Ele é o diabo. Logo em seguida que ele vai colocar esse desejo em você, ele vai tentar fazer com que você conceba esse desejo. Com que você fique racionalizando, pensando, até que você gere uma concepção, um nascimento do desejo, que vai virar o pecado. E esse pecado vira morte. Mas perceba uma coisa. A Bíblia não fala que somente o desejo, ou somente a tentação, é pecado. Ela não fala isso. Se você está sendo tentado, ou está tendo desejos por tentadores, isso não é pecado. Isso é um problema, mas não é um pecado. Se você permite que essa tentação e esse desejo seja concebido, seja pensado o tempo todo, seja racionalizado na sua mente, e você age em cima disso, aí sim você pecou. Porque você concebeu essa tentação e esse desejo. É como a história de um passarinho que passa por você e de repente, quem já teve essa experiência horrorenta? Simples, mas muito ruim. O quê? Só eu e Nilmar, o passarinho fez um cocôzinho na cabeça? Pelo amor de Deus, assumam aí, minha gente. Oxi. Tem gente rindo. Sim, uma coisa é um pássaro passar voando e em nossa cabeça. Outra coisa é esse pássaro vir e fazer o quê? Um ninho. Você vai deixar? Você vai deixar? Oh, que lindo, tem um menininho botando na mão, dizendo que o passarinho fez cocô nele, gente. Obrigada. Em mim também. Uma coisa é o passarinho passar em você. Outra coisa é você deixar ele parar, nunca ter limpado sua cabeça e deixar ele fazer um ninho. É exatamente esse o processo. A incitação e a tentação vem, o desejo vai vir. E você vai sentir, você é humano, você é humana. Mas deixar que isso tome forma é uma outra coisa. Talvez você esteja dizendo: Shirley, você está falando isso aí para mim, porque você não conhece, não imagina as tentações que eu passo. Olha, são tão difíceis de suportar. São uma coisa assim sobre-humana, sabe? Não dá nem para eu aguentar. Eu mal acordo de manhã, já estou com a tentação na cabeça. Às vezes eu durmo e a tentação está lá. Às vezes eu estou andando na rua e vem aquele pensamento assim, ó. Quem assiste a novela Gênesis, levanta a mão aí. Toda vez que o diabo fala, ele... Chega, fico com medo, eu fico repreendendo na hora. Está repreendido, em nome de Jesus, sei nem o que esse povo está falando. Parece isso, não é não? Parece que você anda e a tentação está lá. Em cima de você. Você não sabe, Shirley, o que eu estou passando. Eu realmente não sei. Eu não faço nem ideia. Eu sei das minhas tentações. Mas as suas, somente Deus. Mas certamente,
Eu quero lhe lembrar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Milhares de pessoas passaram o que você passou. Nenhuma tentação que você está passando é nova no mundo. Não é nova em princípio, pode ser nova nos meios que ela usa. Porque, por exemplo, algumas coisas que existiram hoje não existiam há séculos passados. Porém, as tentações que você e eu passamos não são novas. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Olha o que Paulo fala lá nesse versículo. Para deixar um recadinho para mim e para você que está enfrentando esse problema. E que está se achando único no mundo. E que está se achando o mais miserável dos crentes. Porque está passando por uma tentação terrível. Não quero fazer pouco da sua tentação, mas eu quero dizer para você que Paulo deixou um recado para a gente. Olha o que ele disse lá em 1 Coríntios 10, 13. As tentações da sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel. Você pode repetir isso comigo? Deus é fiel e Ele não permitirá que você sofra a tentação maior do que você pode suportar. Ele mostrará uma saída. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Ou será que nesse público a gente não tem ninguém que seja tentado, gente? Se for, é um bando de morto-vivo. Estou vendo alma. Porque só estando no céu é que não sofre tentação, não é não? Pois é, mas Paulo disse, ei, essa tentação que você está sofrendo não tem nada de novo. Para cada tentação que você sofre, Deus põe um limite. Ele não deixa você sofrer tentações sobre-humanas. Você pode estar dizendo para você, no meio dessa tentação, que essa tentação é sobre-humana. Eu já disse isso. Eu já disse tantas vezes, meu Deus, eu não estou aguentando, isso é demais para mim. Pelo amor de Deus, fulano é insuportável. Não dá para aguentar. Dá para aguentar. Jesus disse que dá. Você crê? Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga, dá para aguentar. Quando a gente está no meio da tentação, a gente não quer escutar isso não, né? A gente quer que alguém se compadeça da gente e diga assim, realmente não dá para aguentar não. É insuportável, não sei como você está vivo ainda. Não é verdade, gente. Jesus disse que dá para aguentar. Se Deus permitiu que você esteja vivenciando essa circunstância, veja que eu estou dizendo circunstância, porque isso não é um estado. Você não vai viver a sua vida no meio dessa tentação. Se prepare, tem outras. Se prepare, que quando você vence uma, tem outra. Então, veja, se Deus permitiu que você está dentro dessa circunstância, Ele já providenciou os meios de você vencer ela. A Bíblia diz isso e a Bíblia não mente. Algumas vezes, no entanto, a vitória é imediata. Outras, ela é processual. Quer ver? Quantos de vocês já viveram vitórias imediatas sobre tentações que viveram? Pouquíssimas pessoas estão levantando a mão. Agora, quantos de vocês venceram tentações de forma processual? Levante sua mão. A maioria. Deus faz do jeito que Ele quer, porque a forma que Deus planeja para a sua vida tem um propósito que Ele vai alcançar. Talvez você esteja pensando assim, na verdade, sabe, Shirley, melhor mesmo é que a gente não precisasse passar por tentação. Melhor mesmo é que a gente vivesse num mundo assim, que você não fosse tentado de nada, sabe? Desenho animado, filme da Disney. Não, da Disney não, porque tem muita tentação ali dentro. Filme, sei nem de que, né? Porque hoje desenho animado, até desenho animado fala porcaria, gente. Nos anos 80, pelo menos, tinha uns desenhos que eram animados só bobinhos. Hoje em dia não tem mais, não. Hoje em dia, qualquer desenho tem uma mensagem subliminar. Quer dizer, não é mais nem subliminar.
é aberta, exposta e abusiva. Não é? Mas você e eu, quantas vezes não sonhou? Eu queria tanto viver. Gente, teve uma época que eu estava passando por um problema tão sério, tão sério, tão sério na minha vida. A tentação era tão grande que eu olhava assim, às vezes até um mendigo passando, eu dizia, puxa, eu acho que ele tem mais paz do que eu. Não que não tenha. Entenda. A gente, quando está no meio da tentação, a gente inveja qualquer pessoa. Aí vem outra tentação, a inveja. Não é não? É muito difícil. Eu sempre vai pensar, ai meu Deus, como seria bom viver num mundo sem tentação. Bom, eu tenho duas coisas para dizer a você em relação a isso. A primeira, pare de sonhar com o que não é real. Infelizmente, o lema daquele filmezinho, desenho dos anos 90, o Fantástico Mundo de Bob, não existe. Não existe. Isso não é real. Desde que a humanidade se tornou humanidade lá no Éden, tentação é algo normal e comum. E vai ser uma arma usada por Satanás contra a sua vida para lhe destruir e contra a minha vida para me destruir. Sempre. Se você não entender que isso é algo espiritual, porque você entende uma coisa, gente? Veja, se eu e você somos uma tríade, nós somos um corpo, uma alma e um espírito, tudo na nossa vida está relacionado a essa esfera. Ou dá para separar as esferas? Você consegue separar as esferas? Não. Então, tudo que você vive é um reflexo das suas ações e do seu relacionamento com esse Deus que você diz que vive, né? Que tem como Deus. Então, se você não entender que tentação é algo espiritual, você, meu irmão, vai estar fadado a ficar o tempo todo como Gal Costa, cantando. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Gabriela. Os mais novos não sabem nem o que é isso. Mas a gente que é de 80 sabe, né? Tem gente aqui que está dizendo que não é de 80 não, porque está todo mundo assim, ó. Estão tudo escondendo, né? Ainda bem que Carla, pelo menos minha amiga, está se identificando aqui. Tudo escondendo. Agora com os botox da vida, ninguém parece mais que foi da 80. Gente, se a gente não entender que isso é espiritual, a gente vai ficar com esse lema. Não, é porque eu nasci assim, sabe? Eu estou passando por isso, sabe? Isso não vai se sair nunca, sabe? Talvez eu nunca vença. Vai vencer. Se você tem Deus, vai vencer. A Bíblia diz que Deus colocou um limite nessa tentação. E que Ele já colocou um sinalzinho assim ó, no meio da estrada, dizendo saída, escape. E ainda botou uma seta dizendo é por aqui, é por aqui, é por aqui. A segunda coisa que eu tenho a lhe dizer, para você que diz assim, eu queria tanto que a tentação não existisse. A segunda é uma boa notícia. E a boa notícia é, se você está no meio dessa tentação, você tem a oportunidade de demonstrar fidelidade a Deus. Ué, como? Como se a tentação me aflige tanto e eu, vez por outra, caio? É por isso mesmo. No meio das suas fraquezas e das suas quedas e derrotas, pense comigo. Cada vez que você se sente tentado, que você cai, que você se sente derrotado, fracassado, você aprende que aquela pedra ali lhe fez tropeçar. E você, quando for passar por aquele caminho, você vai tentar, pular. Então, se você fizer isso, você vai elevar o seu padrão de fidelidade a Deus. Mesmo que pouco a pouco, mesmo que pouquissimamente, todos os dias a passo de tartaruga, mas você vai estar fazendo. E é isso que Satanás não quer que você perceba, porque às vezes o nosso progresso é assim, gente, ó. É se arrastando, sabe? Mas é um progresso. Mas é um progresso. E é isso que você tem que ver. O seu nível de fidelidade a Deus está crescendo. E você pode continuar esse caminho com força, imprimindo mais força, sem desistir, sem perder a esperança, sem olhar para trás, olhando sempre para o alvo, para frente. Eu vou chegar lá, não importa o tempo não, mas eu vou chegar lá. Eu vou olhar para esse prato e vou dizer, eu não
quero. Eu vou olhar para essa oportunidade, fingida de oportunidade, e dizer, não, eu não quero. Para esse padrão de perseverança, veja o que Tiago diz no capítulo 1, no verso 12. Abra lá sua Bíblia, deixa aberta, aliás, em Tiago 1, no versículo 12. Ele diz assim, feliz é aquele que suporta. Repita essa palavra comigo, suporta. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Porque receberá o que, gente? A coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Deus prometeu àqueles que não fraquejarem. Sim ou não? Deus prometeu a coroa da vida para aqueles que nunca errarem. Deus prometeu a coroa da vida para quem nunca tropeçou. Deus prometeu a coroa da vida para quem nunca foi tentado. Não. Está dizendo o quê? Deus prometeu a coroa da vida para aqueles que o amam. No processo de amar para Deus não é sentimento, não são palavras, é ação, é obediência. Mas no processo da obediência, muitas vezes a gente cai. E a gente aprende com aquela queda e se levanta, como eu falei, estabelecendo um padrão de fidelidade um pouco mais alto e dizendo para ele, olha, me perdoa, eu caí, mas eu quero prosseguir. Olha, me perdoa, eu caí, mas eu quero prosseguir. Me perdoa, eu caí de novo, mas eu quero prosseguir. Perseverança. Essa palavra que você leu junto comigo, suporta. No original, não fala de alguém que se senta. Não fala de alguém que está ali, ó, gente, sentado à beira da rua, somente esperando a banda passar. Não está falando desse tipo de pessoa. Essa palavra suporta significa pessoas que através da força do Espírito Santo esperaram, suportaram com resiliência, com ardente esperança. Ou seja, eu e você. Aleluia? Aleluia ou não? Pois é. Ele está falando de nós. Ele está falando dessas pessoas que sofrem tentação, mas que esperam com a grande esperança. Sabe, aquela pessoa que errou e que diz assim, Deus, eu não queria errar. Me ajuda. Eu quero prosseguir. Manda um alívio para mim. Aí Deus vai lá e sopra a brisa dele sobre você e você prossegue de novo. Você suporta através da força do Espírito Santo. Mesmo você fraco, você pode vencer, não por sua causa, mas por causa da força do Espírito Santo. Diga isso para o seu irmão. Você pode vencer por causa da força do Espírito Santo. Pois é. Mas aí fica a pergunta, que é o título dessa pregação. Como vencer a tentação? Como a gente vai vencer essa tentação, essas tentações? Qual a estratégia que eu vou usar? O que é que eu devo fazer, Shirley? Conta-se a história, meus irmãos. Essa história faz muito tempo que eu e Nilmar sabe. Eu amo essa história em particular, tá, gente? Você vai descobrir por quê. Por causa do resultado dela. Conta-se uma história de um homem casado com uma serva de Deus. E esse homem estava traindo essa mulher. A sua esposa, porém, todos os dias orava e clamava ao Senhor, Senhor, resolve essa circunstância, traz uma solução a essa circunstância. E um certo dia, esse homem decide marcar com a amante dele para ir para um motel. Ao chegar lá, ele começa a agir para executar a traição, né, gente? Então ele começa a tirar a roupa dele. Ele começa a tirar lá peça por peça, né? E quando ele chega na calça dele, quando ele foi começar a tirar a calça, os olhos espirituais dele se abriram, pá!
E quando ele está lá tirando a calça e baixando, ele viu um anjo vestido de guerra, com uma espada embanhada na cintura. E quando ele começa a baixar a calça, o anjo começa a desembainhar a espada. Aí ele olha aquilo, se assusta e bota a calça de novo. Fica desconfiado. E aí, pode ser coisa da cabeça, né, gente? A pessoa pensa logo, né? Tô vendo coisa, tô traindo, né? A pessoa pensa assim, né? De repente ele pensou, tá traindo a mulher, a cabeça tá... Aí ele tenta de novo, baixar a calça. Quando ele baixa a calça, o anjo desembanha a espada. E ele toma um susto, levanta a calça de novo. E aí ele baixa de novo a calça e o anjo tira a espada de vez. Ele bota as calças da carreira, sai correndo daquele quarto e deixa aquela tribulada lá sozinha, nunca mais vê ela. Oh, glória, hein? Minha gente, que maravilha se todos nós fôssemos assim. Se a cada tentação que a gente estivesse passando, a gente visse um anjo com uma espada de guerra desembanhando para torar a nossa língua, para torar o nosso ouvido, para torar algumas coisitas mais que precisam ser, né? Pois é. Você fica rindo porque não foi com você. Quem tem que rir é a mulher que orou e ganhou essa vitória. Ganhou um marido santo, arrependido. Com medo de morrer também, né? E de perder o órgão. Virar um eunuco do reino, né? Que maravilha que fosse assim, mas na maioria dos casos não é. Acontece essas coisas para deixar-nos uma mensagem de que Deus... Ele está no controle. Mas não é assim na maioria das vezes, não é? A maioria das vezes a gente recebe a orientação que o nosso mestre deixou, Jesus. E ele deixou essa orientação muito clara lá em Mateus 4. Eu quero que você abra junto comigo. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Pois é, mas eu tenho certeza que muitos de nós vamos estar orando por esse anjo aí. Para a nossa própria vida, gente. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Quem achou diz amém? E a Bíblia fala sobre a tentação de Jesus. Esse foi o melhor ensinamento e exemplo de como vencer a tentação que o nosso mestre deixou para nós. E diz assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem, gente? Pelo autor das tentações, pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E o tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a uma cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam e o sustentarão com suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras também dizem, não ponham o seu Deus, Senhor, à prova. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo, todos, de todas as eras, gente. Lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: isso tudo lhe darei, basta somente se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram
e serviram Jesus. Glória a Deus! Observe aqui uma coisa. Jesus foi conduzido ao deserto por quem, gente? Quem que foi que conduziu Jesus para o deserto? Foi quem? Foi o diabo não que conduziu ele para o deserto? Foi não. Foi o Espírito Santo. Então ele permitiu que Jesus vivesse isso. Ele tinha plano. Olha aí essa dica, pegue, não esqueça não. Deus está permitindo você viver essa tentação porque Ele tem um plano. Você não está sendo pego no meio da rua como quem não tem dono. Jesus tem um plano sobre essa circunstância que você está vivendo. Então, Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas somente após 40 dias de comunhão com Deus, e quando Jesus começou em sua carne ficar fragilizado, foi que o diabo resolveu aparecer com essa grande isca e grande anzol, com essa grande oportunidade para ver se seduzia Jesus. O que é que ele não contava? Ele não contava que a carne de Jesus poderia estar fragilizada, mas o espírito estava plenamente cheio de Deus. E observe essa mais uma dica aqui. Se você está sendo tentado por Deus, se você está sendo tentado pelo diabo, entenda que você precisa ser mais veemente, mais buscador de Deus. Porque quanto maior a tentação, mais você tem que mergulhar em Deus para poder suportar. Essa foi a primeira grande dica que você pode receber ou aprender com essa passagem da tentação de Jesus. Com essas iscas, Satanás queria incitar Jesus a 3 coisas. Primeiro, abrir mão da identidade dele com Deus. Abrir mão da identificação que ele tinha com o Pai. Abrir mão do relacionamento que ele tinha com o Pai. Se és filho de Deus, como assim se és filho de Deus? Jesus não precisava ser questionado disso, ele era filho de Deus. Com essas iscas, Satanás queria 3 coisas. Primeiro, como eu falei, abrir mão da identidade, que Jesus abrisse mão da identidade dele com Deus. Se tu és filho de Deus, como assim? Se tu és filho de Deus. Antes de entrar no deserto, Jesus foi batizado por João Batista e uma voz saiu do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus era o filho de Deus, mas Satanás queria lançar uma dúvida sobre Jesus ali, ver se quebrava essa identificação que ele tinha com Deus. A segunda coisa que ele estava intentando ali, que Jesus saciasse a fome dele com o poder que ele tinha. Saciar a fome não é pecado. Mas no momento que Jesus estava, não era legal. Porque ele estava em quê, gente? Em o quê? Consagração, em jejum. Ele não tinha que quebrar o jejum ali. Mas Satanás decidiu fazer essa proposta para ele. E a terceira era que Jesus recebesse a glória do mundo ao invés da aprovação do Pai para o que ele estava prestes a fazer. Quando Jesus saiu daquele deserto, ele exerceu um ministério de 3 anos, muito poderoso, que terminou na salvação da sua alma e da minha, e de todas as almas que creram nele, crerão durante toda a existência da humanidade. A estratégia, no entanto, que Jesus usou para vencer essa tentação, é exatamente a nossa dica de como vencer as nossas tentações. O que Jesus fez ali no deserto é a dica que ele vai nos dar, que o Espírito Santo está nos dando, para que a gente vença as tentações que nós temos hoje. Agora eu quero que você pergunte ao seu irmão aí que está aí do lado. Escolha aí quem você vai perguntar. Qual foi a estratégia de Jesus?
foi, gente, a estratégia de Jesus? Quem fala? Quem é o voluntário? Preciso só de um, só para a gente ficar animadinho. Qual foi a estratégia que Jesus usou? Todo mundo falando, não dá nem para ouvir, ó. Qual foi? É para eu chamar tu? Foi o pastor. Falar a palavra de Deus. Exatamente. Ele usou a palavra de Deus. Mas no uso da palavra de Deus, ele teve uma estratégia específica e bem planejada. E é essa estratégia que eu quero compartilhar com você, que eu acredito que é a direção de Deus para nós nessa noite, de como vencer a tentação. Você quer aprender como vencer a tentação, gente? Sim ou não? Amém ou não amém? Ou vocês já estão tudo salvos já com um arquinho assim, ó, com a coroa da vida e não? Ainda está precisando de ajuda? Glória a Deus, por isso que a gente está na igreja, a gente precisa de ajuda, não é? Então, Satanás sabia para o que Jesus havia vindo. Não havia fraquezas comportamentais em Jesus. Não havia pecado nele. Nada que Satanás pudesse se apegar para lançar essa isca dele, a não ser uma única necessidade real, que era fome, não é? E um grande peso do chamado que Jesus sabia que iria exercer, que é o chamado sacrificial. Então, o que é que ele faz? Ele lança essas 3 iscas, né? Quebrar a identidade, fazer Jesus usar o poder quando não deveria e questionar ou tentar tirar os olhos de Jesus da missão dele. Uma observação aqui que você precisa, assim como eu, entender isso, porque alguém talvez na vida venha lhe questionar. Jesus enfrentou essa tentação, gente, humanamente falando ou como Deus? Diga aí para mim. Ele enfrentou isso como humano ou como Deus? Como os dois, né? Mas porque ele nunca deixou de ser um ou outro. Porém, ali ele venceu como homem, não é? Para deixar esse exemplo para nós. Então, já olhei logo aqui para o pastor, porque ele já estava só pensando assim, eu quero ver se ela vai dizer que foi só homem, porque em casa eu pego ela, estou brincando. É porque teologicamente diz que Jesus é 100% homem e 100% Deus, então você não consegue separar. Mas os desafios que ele enfrentou aqui na terra foram como homem, tá? A cruz foi como homem, a tentação foi como homem, não é? Ele queria deixar o caminho aberto para mim e para você, dizendo, é possível. Amém? Então, veja mesmo como foi que ele venceu a Satanás. Primeiro, Jesus derrotou... Primeira dica, pode soltar. Eu acho que eu coloquei aqui, eu coloquei os pontos, gente, para vocês. O primeiro ponto. Jesus derrotou Satanás com o uso da palavra. Mas ele não simplesmente foi lá e, tipo, eu já sei qual é a tentação, por exemplo, né? Ele que tem o poder de conhecimento de todas as coisas. Então, ele não disse assim, eu já sei qual é a tentação que Satanás vai me dar. Às 3, então eu vou lá, dou uma palavra e vou embora. Não. Jesus usou a palavra. Mas Jesus usou a palavra pouco a pouco. A cada desafio lançado, ele respondia com uma palavra. Quando Satanás lançava um desafio, ele buscava a palavra e respondia. Quando Satanás vinha e lançava outro desafio, ele buscava outra palavra e respondia. Então isso deixa aqui uma lição para a gente. Os nossos desafios, eles têm que ser diários. Não adianta eu querer viver o desafio de amanhã, hoje, antecipar. Eu estou sendo tentado, então vai ser quanto tempo? Meu Deus, será que isso vai sair? Meu Deus, será que eu não vou vencer nunca? Não, pare com isso. Jesus usou a palavra a cada desafio que ele passou. E é assim que a gente tem que viver, dia após dia, desafio após desafio. O que Satanás quer é fazer você generalizar, você se sentir um perdedor, você amontoar as coisas psicologicamente na sua mente e de repente ficar muito agoniado e dizer, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Você só precisa usar a palavra a cada desafio que você vive. Sabe, o maior desafio acho que a gente sabe que isso é conhecimento de todo mundo,
tem aquele grupo dos alcoólatras anônimos e eles têm um lema. E o lema é, quem sabe? Vivendo um dia de cada vez. Eles não vivem o amanhã, gente. Uma pessoa que tem problemas como eles têm, não tem capacidade de viver todos os dias pensando no futuro. Porque isso gera um processo de ansiedade e eles vão cair de novo. A gente precisa viver um desafio por vez. Jesus usou a palavra a cada desafio. Amém? Então, a primeira estratégia de Jesus, usou a palavra? Usou, mas como? A cada desafio por vez. Ele usava a palavra. Segunda forma como Jesus venceu Satanás. Pode soltar, gente. Ele se preparou em um jejum e se fortaleceu em Deus por quantos dias? 1 dia. 2. 40. É pouco ou muito? É muito. Às vezes a gente não consegue fazer nem meia hora de jejum. Não é? Diga aí. Jesus se preparou durante 40 dias. Ele sabia do desafio que ele estava para topar. E ele sabia que era necessário se empenhar nessa consagração. Apesar de estar 40 dias com fome, que é, como eu falei, uma necessidade legítima, ainda assim Jesus não caiu. Por quê? Porque o espírito dele estava o quê, gente? Fortalecido. O espírito de Jesus estava o quê? O seu está fortalecido? A gente tem usado uma dinâmica contrária. A gente tem fortalecido a nossa carne, fazendo exercícios, cuidando da nossa saúde física, e a gente tem relegado a nossa saúde espiritual e muitas vezes emocional. Porque a saúde física é o que você pode ver. Mas a saúde física não é sempre aquilo que vai derrubar você e a mim. A gente precisa cuidar da nossa saúde espiritual. Se a batalha é grande, a preparação para ela deve ser tão grande quanto. Ou a gente espera vencer as nossas batalhas com oração de 5 minutos. Você espera vencer a batalha da sua vida, que você está vivendo nesse momento, com oração de 5 minutos? Você espera vencer essa tentação com simplesmente 2 minutinhos de Deus, muito obrigado? A Bíblia fala que a gente precisa orar sem parar, todo o tempo. Aí depois você culpa a Deus. Oxe, eu não orei, ele nem escutou. Eu já escutei essa história tantas vezes, minha gente. Tantas vezes de gabinete, sabe? De conversa com amigo. Poxa, eu estou orando que só e Deus nem está me atendendo. Aí você vai investigar a vida de oração e de consagração daquela pessoa. Vai checar ali, ó, minutos vistos, nosso, né? Eu vou até me colocar no meio também, para você dizer assim, ele está falando só dos outros. Não. Se a gente for parar para pensar, vamos lá nas nossas mídias sociais. Lá naquelas mídias sociais que quase todo mundo usa, tem assim, configurações. Em configurações tem tempo estimado de uso. O nosso tempo estimado de uso passa e ultrapassa o tempo estimado de conversa com Deus. E aqui a nossa conversa com Deus e a nossa oração não precisa somente ser aquele momento que você está ajoelhado no quarto, tá? Somente ali com porta fechada e com aquela música etérea, não precisa. Paulo diz orar sem cessar. É claro que ele não está dizendo se tranca no quarto, fique lá 24 horas e não fale com ninguém. Ele está dizendo ore sem parar.
aonde você esteja, dirigindo o carro, fazendo a faxina, brigando com o marido, sorrindo com o menino, passeando, fazendo o que for, ore sem cessar. Jesus fez isso e deu esse aviso aos discípulos quando ele foi para o Getsemane, não foi isso? Quando ele foi orar ali por aquele momento tão terrível que ele iria passar, ele voltou para os discípulos e os discípulos estavam o quê, gente? E ele em angústia disse, meu Deus, vocês não podem nem orar? Orem comigo, porque o espírito está forte, mas a carne é fraca. E ali ele deixa o recado para a gente. O espírito pode ser forte, porque é recriado, mas a carne é fraca. Você precisa orar, você precisa vigiar. A terceira estratégia que Jesus usou para vencer Satanás naquela tentação foi a força da palavra verbalizada. Eu quero que você repita isso comigo, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes. Verbalize a palavra. Diga aí. Isso. Jesus não entrou em discussão com o diabo. Ele não racionalizou as iscas que ele estava botando, tipo, eita, é mesmo, ó. Eu podia mesmo transformar essa pedra aqui em pão. Eu estou com tanta fome, pobre de mim. Eu mereço. Eu posso. Não tem pecado nenhum aqui. Não é? Ele não racionalizou. Ele não discutiu com o diabo. O que é que ele fez? Ele buscou a resposta em Deus, na palavra, e ele verbalizou ela. Cientificamente, a gente sabe que a parte do cérebro que é responsável por tomar decisões é o que eles chamam de lóbulo frontal. Essa parte aqui, gente, ó, da frente. Por isso que eles dizem que é tão perigoso criança pequenininha bater a cabeça, e essa parte aqui. Porque essa parte é o que define as tomadas de decisões na sua vida, de execução, de ação, tá? Então, é essa parte que toma as decisões. Quando você recebe a instigação ou estímulo de um desejo, seja ele legítimo ou não, sobre você, o que é que acontece? Esse desejo vem na parte central do cérebro e ele manda uma mensagem para o lóbulo frontal, que é o responsável pela execução. Então ele manda uma mensagem dizendo assim, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso disso. Quem é que vai resolver? O lóbulo frontal. E se seu lóbulo frontal é que vai decidir isso, uma das formas que os cientistas falam que você pode ajudar esse lóbulo frontal a tomar a decisão correta é verbalizando aquilo que você vai fazer, ou que você deveria fazer. Não é interessante isso? Então, você deveria verbalizar. Então, você está ali, ó. Vou dar um exemplo simples feminino, tá? Eu já tomei meu café da manhã, estou lá satisfeita. E aí eu pego meu carro para dirigir. E eu vou fazer uma visita, sei lá, a um estabelecimento. E quando eu chego lá, nesse estabelecimento, é um estabelecimento lindo de bolos, de doces maravilhosos, de tudo que você imaginar que dá água na boca. Aí você chega ali, passa, sente aquele cheiro assim, bem gostoso. Aí a parte central do seu cérebro diz assim, eita, eu quero, eu preciso disso. Mas sua barriga está cheia, gente. Você acabou de tomar café. O lóbulo, coitado, frontal vai ter que tomar a decisão. Você compre aquilo ou você não compre o que você não precisa. Tá certo? Então, nesse intervalo da decisão, você precisa dar uma dica para ele. Você precisa dizer o que você tem que fazer. Aí você vai dizer assim, eu já tomei café hoje, Shirley. Eu estou cheia, eu não posso comer doce porque aumenta a minha glicose. Ande. Parece uma doida, né? Mas hoje até que a gente pode fazer isso, a gente está usando máscara. Ninguém vai ver você verbalizando. A verbalização não diz que tem que ser no microfone, tem que ser para você. Tá certo? Então, é necessário você verbalizar o que é correto a se fazer, o que Deus está te direcionando a fazer. Quando a tentação vem, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar em silêncio, digerindo, sabe? Tentando administrar aquela informação dentro da nossa cabeça.
Ainda que você julgue que essa tentação é pequena, você precisa verbalizar. Se você percebe que você não está tendo domínio, você precisa verbalizar. Verbalizar o que é que Deus diz para você fazer. Verbalizar o que é correto de se fazer eticamente. Verbalizar o que é melhor para a sua saúde, para a sua convivência. Você precisa verbalizar. Era exatamente isso que os salmistas faziam. Lá em Salmo 42, 5, o salmista fala assim: ó minha alma, ó minha alma, por que você está abatida? Espera em Deus. Por que ele estava falando com a alma dele, gente? Ele estava falando com a alma não, ele estava falando com o cérebro dele, com as emoções dele. Ele está dizendo para ele mesmo: ei, ó, se desespera não, espera em Deus, você ainda vai louvar Ele. A instrução foi a mesma que Deus deu a Josué. Foi exatamente isso. Deus disse o quê? Que as palavras desse livro da lei não se apartem da sua mente. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse que as palavras desse livro da lei não se apartem da sua boca. Da sua boca. Por que Deus disse isso? Porque Ele não disse não se aparte do seu coração, da sua mente, e disse da sua boca. Por quê? Aí depois Ele diz: medite nela dia e noite. Meditar. A gente tem aquela ideia, né, de você ficar... Não tem nada a ver com isso. Meditar significa, na verdade, sussurrar, repetir algo sem parar, de modo a ficar como aqueles animais que ruminam a comida. Sabe como é? Que comem a comida, ela vai para o estômago, aí depois ela volta para a boca e eles ficam lá digerindo e ruminando. Meditar é isso, é você ficar sussurrando aquelas palavras, é você ficar pensando, repetindo. Não precisa ser gritando, mas pode ser falando, sabe? Por isso que Deus disse: olha, não deixe essas palavras se apartarem da tua boca. Você precisa ficar verbalizando elas. Deus é o criador do seu cérebro e do meu. Ele sabe que cada vez que a gente ficar verbalizando, o nosso cérebro, o nosso córtex frontal, ele vai dizer: essa é a melhor decisão a se tomar. Essa é a decisão a se tomar. Obedeça ao Senhor. Não desvie o seu olhar. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E você vai estar falando sempre para o seu córtex, dizendo: é essa a ação, essa é a parte correta a se fazer, isso é a ação correta a se fazer. Meditar. Jesus usou esse recurso para vencer a tentação lá no deserto, para vencer Satanás. Ele usou a palavra. Ele se preparou em jejum e oração. E ele verbalizou a palavra. São os três, eu vou pedir para a Mídia soltar aqui, para mim, os 3 pontos. Eu queria que você repetisse comigo. Se você esquecer de tudo que a gente conversou, pode soltar tudo. Você pode ficar com essas 3 dicas de como vencer a tentação. Use a palavra. Se prepare em jejum e oração. E verbalize a palavra. Você pode repetir comigo? Use a palavra. Se prepare em jejum e oração. Verbalize a palavra. Você está pronto para vencer a tentação? Deus entregou um tesouro para você e para mim. E cabe a nós colocarmos em prática. Não sei como você está vivendo hoje. Não sei que tipo de tentação você está vivendo hoje. Não sei qual é o peso disso na sua vida. Mas eu sei que Deus diz a você hoje que é capaz. Você é capaz, através da força dele, de vencer. Você vai vencer, porque Deus está na sua vida. Amém? Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu quero que você coloque diante de Deus a sua dificuldade. A tentação que você está passando. Aquilo que você está sofrendo. Somente entre você e Deus. E você vai pedir ao Senhor que Ele lhe socorra, que Ele lhe ajude. Que Ele dê a você aquilo que você almeja, que é a vitória contra isso. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.
Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa palavra, por essa direção que o Senhor tem nos dado. É um segredo tão precioso. Nós queremos valorizar isso na nossa vida. Queremos te pedir que todos os dias o Senhor nos lembre, Pai, dessas 3 dicas do que o Senhor fez e que o Senhor preparou e planejou para nós. Nessa noite, Senhor, estão aqui os teus filhos que têm passado por grandes problemas, têm passado por grandes desafios, têm passado, Senhor, por tentações difíceis. Mas em todas elas o Senhor diz que colocou um limite, Senhor. Colocou uma placa de saída, de escape, para que teus filhos possam vencer. Porque a vitória deles é glória para o Senhor. É glória para o Senhor no mundo. Nessa noite eu quero então te pedir que os anjos de Deus estejam nesse lugar, quebrando toda a cadeia emocional, quebrando, Senhor, toda a raiz maligna que tem feito eles caírem. Senhor, eu te peço que a tua mão poderosa entre em profundidade. A tua palavra diz que ela é cortante, a tua palavra, ela entra onde o homem não pode, mas o Senhor pode. Então, Senhor, vem arrancando todo o mal, vem arrancando todo enraizamento, Senhor. Eu te peço que o Senhor ponha a mão sobre a parte do cérebro, Senhor, que precisa tomar as decisões. Muitos já estão sofrendo de uma disfunção nessa área. Tamanhas são as tentações. Mas eu quero te pedir que nessa noite o Senhor restaure, Senhor, o cérebro, a mente, a vontade de cada um deles. Que o Senhor restaure, santifique, liberte, Senhor. Porque essa é a tua palavra. Ela diz que o Senhor veio para nos salvar de nós mesmos e da morte. O Senhor veio para salvar. A palavra diz que se o Filho verdadeiramente nos libertar, nós seremos livres. Nessa noite eu quero te pedir que o Senhor marque na nossa história uma liberdade como nunca vivemos. Nós queremos acordar, Senhor, e ter a força do Espírito para olhar para as iscas de Satanás e dizer: eu não quero, porque o meu alvo é Jesus. Eu declaro quebrada toda corrente. Eu declaro que as pessoas que estão aqui vão viver novos tempos de Deus. Eu declaro que as pessoas que estão aqui vão ter uma sede inigualável pela palavra. Espírito Santo, enche-nos. Enche-nos, Senhor, com a tua direção. Enche-nos com a tua cura e com a tua restauração. Nesse momento você tem o seu momento com Deus aí no seu coração. Peça a Ele. Enquanto você pede, o Espírito Santo fala com você. Ele faz a obra por você, em você e através de você. Se entregue a Ele. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado Deus não rejeitará. Se você está cansada, Ele é o alívio. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ai, Espírito Santo, vem com a manifestação da tua glória. Vem nos abraçando, nos faz sentir a tua presença. Nós somos teus. Entregamos as nossas vidas ao Senhor. Queremos entregar a chave do controle da nossa vida. Queremos entregar a vontade e o desejo nas tuas mãos. E sim, eles estão quebrados. Não estamos te entregando uma chave limpa.
mas cremos que o teu sangue é poderoso para limpar e purificar de todo mal. Vem nos limpar, Jesus. Eu sei que o Senhor está falando no coração de muitos. Vem nos limpar. Vem ser a força que a gente precisa. Abre os nossos olhos espirituais, nos faz ver que as maravilhas das tuas bênçãos, da obediência é maior do que essas iscas disfarçadas. Oh, eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor está tocando os corações. O Senhor está estabelecendo novos altares nos corações. Está limpando. São corações feitos novamente. O arrependimento é capaz de fazer isso. Oh, o teu povo tem anseio, Senhor Jesus, em te ver feliz. Mas a gente só pode se o Senhor nos limpar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Em teu nome poderoso, nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu na cruz por nós, aquele que derramou o sangue por nós, aquele que veio ao mundo e disse: é possível, vem comigo, eu consigo. Aquele que prometeu dividir a carga, aquele que disse: pode aliviar a sua carga em mim. É nesse nome poderoso que nós fechamos essa oração dizendo: amém, eu creio. Declara, igreja, amém, eu creio. Amém, eu creio.